Ouvi um choro estranho vindo de uma árvore no meio da estrada. Quando parei para ver, encontrei algo que nunca vou esquecer. Uma mãe e uma filha escondidas, sem comida, sem ninguém. E foi ali que minha vida mudou. Antes de começar essa história, deixa eu te pedir uma coisa. Eu quero saber de onde você está me assistindo agora. Escreve aqui nos comentários o seu estado e sua cidade, porque eu sempre gosto de ver até onde essas histórias chegam. Perdi minha esposa há 6 anos. Câncer. Rápido demais para a gente entender, lento demais para não doer cada dia. Minha filha mora em Fortaleza, tem a vida dela, liga todo domingo às 18 horas. Pontual, sem falta, como se fosse obrigação de calendário. Eu atendo. A gente fala de nada durante 10 minutos. E eu entendo que amor às vezes vira hábito, e que hábito já é muito. O caminhão virou minha casa. Uma Scania vermelha, cabine alta, banco com aquele amassado do lado esquerdo que eu nunca mandei consertar porque o amassado é meu, sabe? É a marca do tempo que eu passei ali dentro. Tem um terço pendurado no retrovisor que era da Marlene, minha mulher, e uma fotinha dela presa no painel com fita adesiva amarelada. Ela sorri na foto. Sempre sorriu mais do que eu. Naquele dia, eu vinha de Anápolis, em Goiás, carregado com equipamentos agrícolas, destino Araguaína, no Tocantins. Rota conhecida, frete razoável, prazo tranquilo, daquelas viagens que a gente faz no piloto automático. O tipo de viagem em que o corpo dirige e a cabeça vai em outro lugar. Era uma terça-feira de agosto. O calor do dia ainda estava guardado no asfalto quando o sol foi embora. O céu de Goiás em agosto é uma coisa à parte. Seco, alto, estrelado de um jeito que parece exagero. As cigarras berravam dos 2 lados da rodovia como se fossem ensaiar o fim do mundo. O ar cheirava a capim queimado e poeira fina, aquele cheiro que gruda na garganta e te lembra onde você está. Eu estava bem. Não feliz. Feliz é uma palavra grande demais para quem carrega saudade como bagagem permanente. Mas estava bem. Naquele equilíbrio morno que a estrada oferece quando você aprende a não pedir mais do que ela pode dar. O rádio tocava uma coisa antiga do Milionário e José Rico. Daquelas músicas que a gente conhece tão bem que nem escuta mais, só sente como fundo de cena para a vida passar. Eram quase 10h30 da noite, quando eu passei pelo trecho entre São Miguel do Araguaia e o entroncamento para Porangatu. Rodovia GO 164. Aquela faixa escura de asfalto que corta o cerrado como uma ferida. Sem posto por uns 40 quilômetros. Sem luz, sem casa, sem sinal de celular. Só o farol do caminhão abrindo um túnel de claridade no meio do mato. Eu gosto desse tipo de trecho. A solidão ali não pesa, ela liberta. Ou pelo menos eu pensava isso. Até que alguma coisa no ar mudou. Não foi um barulho, não foi nada que eu vi. Foi uma sensação, daquelas que sobem pela nuca sem pedir licença. Uma presença, uma coisa fora de lugar no meio de tanto silêncio certo. Diminuí um pouco a velocidade sem saber por quê. Deixei a janela aberta. O vento quente bateu no rosto. E então, baixo, abafado, quase engolido pelo barulho do motor, eu ouvi. Parei de respirar. Eram vozes? Era vento? Não. Era choro. Diminuí mais. Quase parei. Era choro sim, mas não do tipo alto, desesperado. Era aquele choro contido de quem já chorou tanto que não tem mais força para fazer barulho. Aquele que sai em soluços pequenos, entrecortados, sufocados pela mão na boca. O tipo de choro que a gente faz quando quer que o mundo não ouça. Enchi os pulmões de ar. Olhei para o escuro do lado direito da rodovia. Tinha um agrupamento de pequizeiros grandes, troncos retorcidos, galhos que se cruzavam, formando uma sombra densa, mesmo sem folha densa. No meio deles, um tronco mais velho, mais largo, partido, com uma abertura escura no meio, como uma boca aberta. O choro vinha de lá.
Encostei o caminhão no acostamento de terra. Desliguei o motor. O silêncio desceu de uma vez. Só as cigarras, só o vento, só aquele choro baixo que continuava, incansável, como uma torneira que não fecha. Fiquei parado com a mão no volante. 23 anos de estrada me ensinaram uma coisa: nem todo pedido de ajuda é o que parece. Já vi cilada desse tipo. Caminhoneiro para, sai do veículo e do mato saem 2, 3 homens. Já ouvi essas histórias. Já perdi colega assim. Mas tinha alguma coisa naquele som que não cabia em armadilha. A armadilha não chora desse jeito. Peguei a lanterna grande, aquela de cabo longo que fica no porta-lateral, e desci. O chão de terra seca rangeu debaixo da bota. O mato à beira da rodovia estava alto, seco, aquele capim-navalha que corta se você não tem cuidado. Fui devagar, a lanterna varrendo o chão à minha frente, o coração batendo mais do que eu queria admitir. Cheguei nos pequizeiros. Parei. O choro tinha parado também. Elas me ouviram chegar. Aponto a lanterna para o tronco aberto. E vejo. E tudo o que eu sabia sobre a vida, sobre cansaço, sobre dor, sobre o que o ser humano é capaz de aguentar, se reorganizou em silêncio dentro de mim, como peças de um quebra-cabeça que só faz sentido quando a imagem fica completa. Uma mulher, abraçada com uma menina pequena, as duas encolhidas dentro do tronco, como se o mundo lá fora fosse grande demais e elas precisassem de um lugar que coubessem juntas. A mulher olhou para mim. Não gritou. Não pediu socorro. Só olhou. Com aqueles olhos que eu nunca mais vou esquecer enquanto eu viver. Não era medo o que eu vi ali. Era pior. Era resignação. Era o olhar de quem já esperou demais e aprendeu que ajuda geralmente não vem. Abaixei a lanterna. Não queria encanar aquela luz nos olhos dela como interrogatório. Calma, eu disse baixo, devagar. Eu não vou fazer mal. Ela não respondeu. Só a menina, que devia ter uns 5, 6 anos, escondeu o rosto no peito da mãe e ficou quieta. Aquela posição de quem aprendeu muito cedo que o melhor a fazer quando adulto aparece é diminuir. Meu coração apertou num lugar que eu não sabia que ainda doía. Abaixei na frente delas. Me fiz pequeno. Botei a lanterna apontando para o chão, para não assustar. Vocês estão aqui há quanto tempo? Perguntei. A mulher demorou, como se calcular o tempo fosse um esforço que o corpo dela já não tinha reserva. 2 dias, ela disse. A voz saiu seca, rachada. Daquele jeito de quem não bebeu água o suficiente por tempo suficiente. 2 dias, no cerrado de agosto, sem água, sem comida, sem sombra decente durante o dia, com uma criança de 5 anos, 2 dias. Fiquei quieto um segundo, não porque não soubesse o que fazer, mas porque precisei de um momento para engolir a dimensão daquilo sem deixar transparecer no rosto. Porque se eu deixasse o que eu estava sentindo aparecer no rosto, eu ia assustar a menina. Vem, eu disse. As duas. Tô com comida no caminhão. A mulher não se moveu na hora, desconfiança. Entendo, só um tolo julgaria. Pode ir devagar, eu disse, e me levantei, dei 2 passos para trás. Eu vou na frente. Virei e andei devagar de volta ao caminhão. Não olhei para trás. Não porque eu não estava preocupado, mas porque às vezes a única coisa que convence alguém de que você é seguro é você não tentar convencer. Ouvi os passos atrás de mim, lentos, hesitantes. O passo miúdo da menina e o passo pesado da mulher que carregava muito mais do que o corpo dela. Quando chegamos no caminhão, abri a porta do passageiro e me afastei. A mulher olhou para mim uma última vez e subiu. Ajudei a menina, tão leve que me assustou, como se os 2 dias tivessem tirado o peso dela. E fechei a porta. Fui para o meu lado, liguei a cabine, peguei a garrafa d'água do porta-copos e estendi. A menina pegou antes da mãe e bebeu. E bebeu daquele jeito que a gente só bebe quando o corpo estava em pânico há tempo demais. Aquilo me acertou no peito feito murro. A mulher bebeu depois, devagar.
tentando parecer que estava bem. Peguei o pacote de pão de queijo que eu tinha comprado no posto de Uruaçu. Estendi. Ela olhou para o pão, olhou para mim. Pode comer, eu disse. Não precisa agradecer nada. A menina pegou e comeu sem cerimônia. A mulher pegou depois, mais devagar, mas comeu. E eu fiquei olhando para o para-brisa. Para o escuro da rodovia, para o terço da Marlene balançando no retrovisor. Não disse nada. Às vezes o silêncio é o único lugar seguro que a gente pode oferecer. E naquela noite, no meio do cerrado goiano, com 3 estranhos dentro de uma Scania vermelha e as cigarras cantando lá fora, eu entendi que a viagem que eu estava fazendo não era mais a que eu tinha planejado. O silêncio dentro da cabine era diferente do silêncio da estrada. A estrada tem um silêncio vazio. Aquele que a gente preenche com pensamento, com rádio, com lembrança. Um silêncio que não pede nada. O silêncio daquelas duas ali do meu lado era cheio, pesado de coisa não dita. Eu não liguei o motor na hora. Fiquei parado no acostamento, com a cabine iluminada pela luz amarelada do painel, escutando a menina mastigar o pão de queijo com aquela seriedade de criança com fome. Aquela concentração total, como se o mundo tivesse parado e só existisse aquilo. A mulher segurava o pedaço de pão no colo, sem comer. Olhava para frente, para o para-brisa, para o nada. Deixei ela. Aprendi com a estrada que tem gente que precisa de silêncio antes de conseguir falar, que tem coisa que não sai enquanto o corpo ainda está em modo de sobrevivência. Precisa primeiro sentir que o perigo passou. Precisa primeiro deixar o coração desacelerar. A menina terminou o pão. Ficou olhando para mim com os olhos grandes, escuros, daquele jeito de criança que ainda não aprendeu a disfarçar curiosidade. Você é caminhoneiro? Ela perguntou. Sou, respondi. O caminhão é seu? É meu. Ela olhou para a cabine, para os botões, para o painel, para o terço pendurado no retrovisor. Por que tem um colar ali? Era da minha esposa. Eu disse. Onde ela está? A mulher pousou a mão no joelho da filha. Leve. Daquele jeito que as mães têm de dizer para sem falar nada. Mas eu não me importei com a pergunta. Ela foi embora faz uns anos, eu disse. Mas eu gosto de deixar ali, para ela me fazer companhia na estrada. A menina pensou nisso por um segundo. A minha avó também foi embora, ela disse. Mas a mamãe disse que ela tá no céu. Tá sim, eu disse. A sua esposa também tá? Tá. A menina assentiu, satisfeita com a lógica, e encostou na mãe. Como se o assunto estivesse resolvido e o mundo voltasse ao seu eixo. Criança tem isso. Uma capacidade de aceitar as coisas como elas são, que a gente perde em algum momento e nunca mais recupera completamente. A mulher olhou para mim de lado, rápido, e desviou. Você não precisa fazer isso, ela disse, baixo, quase sussurrando para não acordar a menina, que já começava a pesar contra ela. O quê? Perguntei. Ficar aqui, com a gente. Ela disse isso sem mágoa, sem drama, com uma neutralidade que era mais triste do que qualquer choro. Aquela voz de quem já internalizou que não merece ocupar o tempo dos outros. Eu quero ficar, eu disse. Ela não respondeu. Você tem nome? Perguntei. Pausa. Longa. Do tipo que a gente sente o peso. Rosângela, ela disse por fim. Mas todo mundo sempre chamou de Rosa. Gilmar, eu disse, e estendi a mão. Ela olhou para minha mão como se fosse uma coisa estranha, um gesto de outro mundo. Depois estreitou, firme, apesar de tudo. E ela? Apontei para a menina que já dormia encostada. O rosto da Rosa mudou, só um pouco. Uma coisa suavizou. Isabela. Pausa. A Bela. Quantos anos ela tem? 5. Vai fazer 6 em outubro. Olhei para a menina.
Aquele rosto miúdo, sossegado no sono, como se o corpo soubesse que finalmente estava seguro e aproveitasse cada segundo daquilo. 5 anos. E já sabia o que era ficar 2 dias escondida dentro de um tronco de árvore com fome e sede. Engoli o que queria sair. Você não precisa me contar nada que não queira, eu disse para Rosa. Mas se quiser falar, eu escuto. Ela ficou quieta. O vento balançava o capim alto à beira da estrada. Lá longe, um caminhão passou em alta velocidade na pista. Aquela ventania de ar que sacode tudo. E o nosso caminhão tremeu um pouco. A Bela nem se mexeu. Rosa ficou olhando para o para-brisa por um tempo longo. Tanto que eu achei que ela não ia falar mais nada naquela noite. Mas então ela começou. Devagar, sem me olhar. Como quem lê uma história que está escrita em algum lugar no ar à frente. Eu sou de Imperatriz, ela disse. Maranhão. Vim para o Goiás faz 4 anos porque meu marido arrumou trabalho numa fazenda aqui perto de São Miguel. Fez uma pausa. A gente veio com tudo que tinha, que não era muito, mas era nosso. Outro silêncio. No começo foi bom. Ele trabalhava, eu cuidava da Bela. A gente tinha uma casinha na vila dos trabalhadores da fazenda, pequena, mas era nossa. Ela parou de novo. Dessa vez o silêncio foi diferente, mais pesado. Daquele que antecede a parte que dói. Aí ele começou a mudar. Não precisei perguntar como. Conheço essa história, não porque é rara, mas porque é comum demais. Comum de um jeito que envergonha. Foi devagar, ela continuou. Primeiro o jeito de falar. Depois as ausências. Depois... Ela parou, respirou fundo. Depois as mentiras que ele nem se dava mais ao trabalho de inventar direito. Olhei para ela de lado. Ela tinha uns 30 anos, talvez um pouco mais. Cabelo escuro preso num elástico gasto. Rosto cansado, mas de traços bonitos, daquele tipo de beleza que a vida vai tentando apagar, mas não consegue de vez. Usava uma blusa de algodão cinza, desbotada, com uma mancha de terra no ombro. Sandália de borracha, um dos tiras rasgada e presa com uma tireta de elástico improvisado. Alguém que improvisava a solução há tempo demais. Ele foi embora há 2 meses, ela disse. Sumiu, não deixou bilhete, não falou nada. Acordei um dia e ele não estava. Aquilo ficou no ar. E levou o dinheiro que a gente tinha guardado, ela completou, quase sem entonação, como se fosse detalhe. E os documentos dele. Planejou. Seus documentos? Perguntei. Os meus ficaram. Os dela também. Ela olhou para Bela. Pelo menos isso. E você ficou na fazenda? Por 1 mês. Mas sem ele, o patrão disse que não tinha mais vaga para mim. Que a casa era dos trabalhadores e eu não era mais trabalhadora. Ela disse isso sem amargura. Só fato. Aí eu juntei o que pude e fui para a Imperatriz, para casa da minha mãe. Parou, e eu percebi que era aqui que a história mudava de peso. Sua mãe não recebeu vocês? Perguntei já sabendo a resposta. Rosa levou um tempo. Minha mãe tem um companheiro novo, ela disse. Faz 2 anos. Ele não gosta de complicação. Foi o que ele chamou. Complicação. Fechei a mão no volante. Ficamos 2 dias lá, dormindo na sala. Aí ele chegou um dia e disse que ou eu arrumava para onde ir ou ele ia. Minha mãe ficou olhando para mim e ela não terminou a frase. Não precisava. Conheço esse silêncio também. É o silêncio de quem viu a mãe escolher. E a mãe não escolheu ela. Tem dor que não tem nome bonito. Ela me deu R$ 200, Rosa continuou, e disse que era o que ela tinha. Pausa. Eu sei que era mesmo. Não tô com raiva dela por isso. Ela também é... Não terminou. Mas eu entendi. Às vezes, a gente não aguenta ter raiva de quem nos machuca porque a gente enxerga o tamanho da prisão deles. E aí, a dor fica sem lugar para morar. E você foi embora com R$ 200 e a Bela. Eu disse. Peguei um ônibus. Vim para Goiânia pensando em achar serviço. Serviço de doméstica, de limpeza, qualquer coisa. E não achou. Não deu tempo.
O dinheiro acabou antes. Ela olhou para as mãos. Sem documento de identidade nova, sem referência, sem endereço para dar, ninguém contrata. Ficamos em silêncio. Aí você começou a andar, eu disse. Aí eu comecei a andar, ela confirmou, sem dramatizar, sem esperar pena, só relatando, como se fosse a história de outra pessoa que ela tinha decorado de tanto repetir para si mesma durante aqueles dias de mato e sol e fome. Olhei para o farol do caminhão, iluminando o asfalto à frente, para o cerrado quieto, para as estrelas lá em cima que não ligavam para nada disso. A Bela respirava devagar no colo da mãe. Rosa olhou para a filha com aquele olhar que só mãe tem, aquele que mistura amor e culpa de um jeito que não separa mais. Ela não reclama, Rosa disse, quase para si mesma. Em nenhum momento ela reclamou. A voz rachou um fio. Isso me quebra mais do que qualquer outra coisa. Uma criança de 5 anos que não reclama. Ficou quieta. Eu também. Porque não tinha nada para dizer que fosse à altura daquilo. Tem horas que a palavra certa não existe. Inventar uma palavra errada é pior do que o silêncio. Depois de um tempo eu disse, Rosa, a gente vai seguir viagem agora. Eu vou te levar para um lugar seguro. Você não precisa saber ainda onde. Só precisa descansar. Ela me olhou. Demorou. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Não era desconfiança. Era genuína curiosidade. A pergunta de quem passou tempo demais esperando que alguém fizesse algo e aprendeu a não acreditar mais que isso fosse acontecer. Pensei na Marlene. No terço pendurado. Na minha filha que liga todo domingo às 18 horas. Pensei em como a gente passa tanto tempo na estrada fugindo de alguma coisa que às vezes esquece que a estrada também pode ser o lugar onde você encontra. Porque eu podia ir embora, eu disse, e não consegui. Ela ficou me olhando por um segundo. E então, pela primeira vez, desde que eu a encontrei dentro daquele tronco de árvore no meio do cerrado goiano, Rosa baixou a cabeça e chorou de verdade. Não aquele choro contido, sufocado, escondido que eu tinha ouvido da estrada. Chorou de um jeito que alivia, daquele que só vem quando a pessoa finalmente sente que pode. Deixei ela. Não toquei, não falei, só liguei o motor devagar e coloquei o caminhão de volta na estrada. O cerrado de agosto não avisa quando vai chover. Ele simplesmente chove, sem nuvem de aviso, sem aquela garoa que vai crescendo devagar. O céu fecha de uma vez, como cortina puxada por mão invisível, e a água desce, grossa, com raiva, como se estivesse guardada há tempo demais e não aguentasse mais ficar parada. Eu devia ter prestado atenção no cheiro. A gente que vive de estrada aprende a ler o ar. Tem um cheiro específico que antecede chuva forte no cerrado. Terra seca, ozônio, aquela friagem repentina que não combina com o calor do momento. Eu conheço esse cheiro. Meu nariz conhece esse cheiro. Mas eu estava com a cabeça em outro lugar. Estava pensando em Rosa, em como alguém chega naquele ponto. Em como a vida vai tirando as opções, uma por uma, com tanta calma que a pessoa nem percebe que está encurralada até o dia em que olha para a volta e não tem mais saída. Em como 2 dias dentro de um tronco de árvore podem parecer a opção mais segura disponível. Estava pensando nisso quando o primeiro raio riscou o céu. Longe ainda, uma linha branca e torta que iluminou o cerrado por meio segundo e sumiu. O trovão veio depois, demorado, rolando pelo céu como barril descendo ladeira. A Bela acordou com o segundo raio. Acordou do jeito que criança acorda com susto, de uma vez, olhos arregalados, sem saber por um segundo onde estava. Olhou para o para-brisa, para o céu que agora tinha virado uma massa cinza escura pesada demais. Mamãe, ela disse. Tô aqui. Rosa respondeu, já com o braço em volta dela. O terceiro raio foi mais perto, e a chuva veio. Não começou. Chegou, do 0 ao máximo, em 3 segundos. Uma parede d'água que bateu no para-brisa com um estrondo que abafou tudo. O motor, o rádio que eu tinha ligado baixinho,
os trovões. A chuva batendo no teto metálico da cabine fez um barulho de tambor tocado por louco, aquele volume que entra dentro do corpo e vibra nos ossos. Reduzi a velocidade. Com carga e pista molhada, caminhão é animal diferente. Fica pesado de um lado, escorregadio de outro. Exige respeito. Vai ficar bem? Rosa perguntou. Não era pergunta de crise. Era aquela pergunta que a gente faz quando quer acreditar na resposta. Vai, eu disse. Já passei por muita coisa pior. Não era mentira, mas também não era tudo, porque não era só a chuva que me preocupava. A GO 164 naquele trecho tem um problema que quem não conhece não sabe. A pista foi construída sobre uma base de solo argiloso, num trecho que cruza uma baixada entre dois morros. Quando chove forte e rápido, como estava chovendo, a água desce dos morros para a pista. Não vira enchente, não cobre o asfalto inteiro, mas forma aquelas lâminas d'água traiçoeiras que o farol não alcança direito, que parecem poça, mas escondem buraco, que fazem o caminhão perder aderência sem avisar. Eu sabia disso. Fui mais devagar ainda. A Bela tinha escondido o rosto no pescoço da mãe. Não estava chorando, só estava quieta, daquele jeito de criança que imita o adulto na tentativa de ser corajosa. Rosa olhava para o para-brisa com aquele rosto fechado de quem está calculando probabilidades e não gosta de nenhuma. O limpador de para-brisa trabalhava no limite, mas não dava conta. A chuva era grossa demais. O campo de visão foi encolhendo. Primeiro perdemos o acostamento, depois a linha do meio da pista, depois qualquer referência, além dos primeiros 10 metros iluminados pelo farol. Foi quando senti uma vibração diferente, não no volante, no chassi. Uma vibração sutil, baixa, que subia pelo banco e chegava na base da coluna como aviso. Reduzi mais, e a roda traseira direita afundou. Não foi batida, não foi estouro. Foi aquele afundamento lento, traiçoeiro, de pista que cede. Aquele segundo em que o pneu perde o chão firme e encontra lama onde devia ter asfalto. O caminhão puxou para a direita. Corrigi no volante, sem brusquidão, com firmeza, mas a carga atrás reagiu ao movimento com meio segundo de atraso. Aquele balanço de reboque que vai para a direita quando você já foi para a esquerda. E por um momento, senti o conjunto inteiro hesitar entre continuar em frente e fazer alguma coisa muito pior. Segura ela, eu disse para Rosa, seco, sem olhar. Ela apertou a Bela. Trabalhei o volante. Freio motor, sem pisar no freio a disco. Deixei a velocidade morrer sozinha, com cuidado, sem travar roda. O caminhão respondeu, devagar, pesado, como animal grande que resiste, mas obedece quando sabe que não tem escolha. Paramos, na beira da pista, meio torto, mas parados. Fiquei com as duas mãos no volante. Respirei. Uma vez, duas. A chuva continuava batendo. O trovão rolou lá longe. A Bela ainda estava com o rosto escondido no pescoço da mãe, mas agora segurava o casaco dela com os 2 punhos cerrados. Gilmar. A voz de Rosa foi baixa. Tô bem, eu disse. Caminhão tá bem. O que aconteceu? A pista cedeu um pouco. Lama embaixo do asfalto. Olhei para o retrovisor. A escuridão e a chuva não me deixavam ver nada. A gente não pode seguir nesse trecho enquanto estiver chovendo assim. Quanto tempo vai durar? Chuva de cerrado? Pode ser 20 minutos, pode ser 3 horas. Ela não respondeu, mas eu ouvi ela respirar fundo. Procurei o celular, sem sinal. Não foi surpresa. Aquele trecho era cemitério de sinal. Mas era ruim, porque significava que se precisasse de socorro, não tinha como pedir. A gente vai parar aqui? A Bela perguntou. A voz saía abafada do esconderijo no pescoço da mãe. Por enquanto sim, Bela, eu disse. Ela saiu do esconderijo, olhou para o para-brisa cheio de água. Pensou por um segundo. Parece aquário, ela disse. Olhei para ela, olhei para o para-brisa. Tinha razão.
Com a chuva grossa batendo e o farol iluminando os pingos, parecia mesmo olhar para dentro de um aquário enorme e confuso. Parece mesmo, eu disse. A Bela ficou olhando com aquela seriedade de criança que achou uma verdade importante. Rosa me olhou de lado, rápido, e eu vi passar pelo rosto dela alguma coisa que não era exatamente sorriso, mas era prima próxima. Desliguei o farol alto, deixei sol de posição. No escuro e na chuva, farol alto dentro do caminhão parado cria aquele efeito de parede branca que desoriente mais do que ajuda. A cabine ficou mais escura, mais fechada, mais daquele espaço suspenso entre o mundo lá fora e o mundo aqui dentro. Peguei a garrafa d'água. Ainda tinha um pouco. Ofereci para Bela. Ela bebeu 2 golinhos e devolveu com cuidado, como se a garrafa fosse um presente emprestado. Rosa ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, sem me olhar: "Você tem família? Tenho uma filha, em Fortaleza." "Só ela? Minha esposa morreu faz 6 anos." Ela virou para me olhar. Rápido, mas com atenção. "Como ela se chama?" "Sua filha?" "Patrícia, 30 anos. Ela sabe onde você está agora?" "Sabe a rota, não sabe o exato." Rosa ficou olhando para frente de novo. "Você não tem medo de ficar sozinho?" Ela perguntou, sem julgamento, com uma curiosidade genuína que só aparece quando a pessoa está cansada demais para fingir que a pergunta não importa. Pensei antes de responder. "Tenho", eu disse. "Todo dia." Ela ficou quieta. "Mas a solidão da estrada é diferente", continuei. "A solidão da estrada você escolhe. Você entra nela, fica um tempo e sabe que pode sair quando quiser." Pausa. "A outra solidão. Aquela de perder pessoa. Essa não tem saída programada." Rosa assentiu devagar, como se eu tivesse descrito uma coisa que ela conhecia pelo outro lado. "Eu me sinto sozinha no meio da gente", ela disse. "É pior. Deixei aquilo pousar." Ela tinha razão. Solidão no meio de gente é outra categoria de dor. É quando você olha para a volta, vê rostos, vê movimento, vê vida acontecendo e sente que existe um vidro entre você e tudo aquilo, que você não pertence, que se sumir, o buraco vai ser do tamanho de uma ausência que ninguém vai notar com urgência. "A Bela nunca me deixou sentir assim", Rosa disse olhando para a filha. "Ela não sabe, mas ela é o vidro que eu bati com a mão e quebrei, que me fez sentir do lado de dentro de novo." A Bela tinha voltado para o esconderijo no pescoço da mãe, meio dormindo, meio acordada, aquela zona cinzenta de criança que descansa, mas ainda escuta tudo. O trovão rolou de novo. Mais longe agora. A chuva começava a dar sinais de que ia arrefecer. Ainda estava forte, mas tinha uma leveza diferente, menos raiva. Mais cansaço, como tudo que dura tempo demais. Foi quando o celular que eu tinha posto no painel apitou. Um apito só. Sinal fraco, mas sinal. Peguei. Tinha uma mensagem da minha filha Patrícia, mandada há quase 2 horas, que só chegou agora que a antena achou um pedaço de torre perdida por ali. "Pai, você tá bem? Não apareceu no rastreador faz tempo. Me avisa quando puder." Olhei para a mensagem. 6 anos de viagem depois que a Marlene foi. 6 anos da Patrícia mandando mensagem de verificação. 6 anos de mim respondendo: "Tô bem, pode dormir." E ela respondendo: "Ok, pai, cuida." Uma obrigação de calendário. Eu tinha pensado mais cedo. Olhei para Rosa. Olhei para Bela que dormia encostada. Pensei em como a Patrícia, do jeito dela, pontual, organizado, às vezes distante, nunca deixou de verificar. Em como verificar também é amor, mesmo quando vira hábito. Respondi a mensagem. "Tô bem. Parei por causa de chuva. Sigo em breve. Dorme." Mandei e pousei o celular. Rosa tinha visto. Não disse nada. "Sua filha se preocupa", ela falou depois de um tempo. Não era pergunta. "Sim, é bom ter isso." Disse simples,
sem amargura, mas com aquele peso de quem sabe o valor de uma coisa pela ausência. Fiquei quieto. A chuva foi diminuindo, devagar. Primeiro a grossura dos pingos, depois o volume. Depois foi virando aquela garoa fina que o limpador de para-brisa resolve sem esforço. 20 minutos. Tinha sido menos de 20 minutos. Mas 20 minutos dentro daquela cabine, com aquelas duas, tinha parecido um tempo diferente, um tempo denso, daquele que não se mede em minutos, mas em camadas. Cada silêncio uma camada, cada palavra uma camada, cada olhar trocado uma camada. Liguei o farol. A pista à frente estava molhada e reluzente, refletindo a luz como espelho escuro. O cerrado dos dois lados gotejava. As cigarras tinham calado durante a chuva e ainda não tinham voltado. Aquele silêncio pós-tempestade, que é quase mais pesado que o silêncio normal. Coloquei em primeira, devagar, com atenção, testando o chão antes de confiar nele. O caminhão saiu do acostamento de volta para a pista, com aquele ronco baixo de motor que retoma. "A gente vai conseguir?" A Bela perguntou. Tinha acordado. Olhava para a pista molhada com uma seriedade adulta demais. "Vai", eu disse. Ela ficou olhando por um segundo. "Como você sabe, porque já passei por coisa pior e cheguei." Ela pensou nisso com aquela cara de quem está avaliando se a lógica faz sentido. "Tá bom", ela disse por fim, e encostou na mãe de novo. Rosa me olhou, e desta vez não desviou o olhar na hora. Ficou me olhando por um segundo, daquele jeito que a gente olha quando está tentando entender se pode confiar de verdade. Não confiar pela necessidade, não confiar porque não tem opção, confiar porque escolheu. Não sei o que ela viu, mas ela desviou o olhar com uma leveza que não estava lá antes. Seguimos. A estrada à frente estava escura e molhada e comprida, e pela primeira vez naquela noite, eu senti que estava indo para algum lugar que importava. Não o destino do frete, outro lugar, que eu ainda não sabia o nome. Tem uma hora da madrugada que é diferente de todas as outras. Não é a meia-noite, que ainda carrega o peso do dia anterior. Não são as 3 da manhã, que já olham para o amanhecer com aquela ansiedade de quem não dormiu. É a 1 da manhã, aquela hora em que o mundo inteiro parece ter desistido temporariamente de existir. Em que os postos de beira de estrada ficam com aquela luz amarela solitária, em que os caminhões na pista ficam mais espaçados, em que o próprio asfalto parece mais quieto, como se a rodovia também precisasse de um momento. Era 1h20 quando o motor começou a reclamar. Não foi barulho alto. Nunca é quando é problema de verdade. Problema de verdade no motor começa baixo, uma vibração diferente, uma hesitação entre uma marcha e outra, uma perda de potência que você sente antes de ouvir. É o tipo de coisa que só percebe quem conhece o caminhão como conhece o próprio corpo. E eu conheço essa Scania, senti quando passou por Campos Verdes, uma lentidão no acelerador que não combinava com a subida suave da pista. Achei que era o peso da carga, ajustei a marcha e por uns 10 minutos pareceu que tinha passado, mas não tinha passado. Na descida depois de Campos Verdes, quando o motor devia estar relaxado e livre, a vibração voltou, mais definida agora, com um chiado baixíssimo embaixo, quase imperceptível, que eu só ouvi porque já estava procurando. Radiador. Não precisei de mais diagnóstico. Olhei para o marcador de temperatura no painel. Ainda dentro do normal, mas subindo mais rápido do que devia para uma descida. "Problema?" Rosa perguntou. Ela tinha percebido a minha expressão, antes de eu perceber que tinha feito uma. "Pode ser", eu disse, sem drama. Drama dentro de cabine de caminhão, de madrugada, com criança a bordo, não ajuda ninguém. "Sério? Vou parar no próximo posto para verificar." Olhei para o mapa mental que carrego de tanto rodar aquela estrada. Próximo posto com estrutura de verdade era em Uruaçu, uns 40 quilômetros.
Posto pequeno, daqueles de beira de estrada, com 2 bicos de combustível e um frigobar com salgado embalado, não servia. Precisava de posto com área de manutenção, com alguém que entendesse de motor. 40 quilômetros, com o motor esquentando. Fiz o cálculo. Se eu fosse devagar, bem devagar, sem forçar, e a temperatura não subisse além de um certo ponto, chegava. Se subisse rápido demais, teria que parar antes e esperar esfriar, que podia levar 1 hora, 2 horas, na beira da estrada escura de madrugada. Reduzi a velocidade. Coloquei no modo mais econômico que a caixa deixava. A Bela estava dormindo fundo de novo. Aquele sono de criança que não negocia com circunstância nenhuma. Rosa ficou acordada. Eu sentia o peso da vigília dela sem precisar olhar. Aquela qualidade de silêncio de alguém que está prestando atenção em tudo. Você pode falar o que é, ela disse depois de um tempo. Eu aguento. Olhei para ela. Pode ser o sistema de arrefecimento. O motor está esquentando mais do que devia. Isso é grave? Depende. Se for só falta de água no radiador, resolve em 10 minutos. Se for mangueira furada, um pouco mais. Se for bomba d'água, não terminei. Se for bomba d'água, o que acontece? Ela insistiu. A gente para e espera socorro. Ela ficou olhando para frente. Quanto tempo demora o socorro? Depende de onde estamos. Aqui pode demorar bastante. Rosa assentiu devagar, processando. Não entrou em pânico. Só processou, como alguém que já passou por coisa suficientemente difícil para saber que pânico é gasto de energia que vai fazer falta depois. Fiquei monitorando o marcador de temperatura. Subiu 2 pontos. Parei de respirar no nível consciente. Aquele modo automático que o corpo assume quando precisa de toda a atenção disponível para uma coisa só. 3 pontos. Gilmar, Rosa disse. Eu vi. 4 pontos. Tomei a decisão. Vou parar. Encostei no acostamento. Mais largo naquele trecho, graças a Deus. E desliguei o motor. No silêncio repentino, o chiado que eu tinha ouvido baixinho ficou mais audível por uns 2 segundos antes de sumir junto com o motor. Mangueira. Tinha som de mangueira, que era melhor do que bomba, mas ainda era problema. Desci com a lanterna. O calor embaixo do capô era seco, concentrado, daquele tipo que você sente no rosto antes de abrir de fato. Esperei um pouco antes de abrir. Capô de motor quente aberto errado vira armadilha. Abri devagar. O vapor não veio, que era bom sinal. A mangueira superior do radiador estava com uma micro-rachadura perto da braçadeira. Pequena, mas o suficiente para vazar e deixar o sistema perder pressão ao longo dos quilômetros. Fui até o baú de ferramentas no chassi. Tinha fita isolante, tinha abraçadeira reserva, tinha 2 galões de água de emergência que eu sempre carrego. É lei pessoal. Aprendi da pior forma possível uma vez numa estrada do Piauí, com 42 graus e sem água, e nunca mais viajei sem reserva. Voltei para o capô. Conserto de emergência. Não é conserto de verdade. É aquele remendo que diz aguenta até o próximo posto. Envolvi a rachadura com 3 voltas de fita isolante bem apertada. Prendi com a abraçadeira nova, completei o líquido com um dos galões. 20 minutos de trabalho. Quando voltei para a cabine, a Rosa estava com a Bela no colo. A menina tinha acordado com a parada e olhava para a janela com os olhos grandes e sérios. Consertou? A Bela perguntou. Consertei por enquanto, eu disse. Vai aguentar até a gente chegar no posto. Você sabe mexer em tudo? Ela perguntou. Em bastante coisa. Não em tudo. Ela pensou nisso. Meu pai não sabia mexer em nada, ela disse. Aquilo saiu tão direto, tão sem intenção de machucar, tão somente como fato observado por uma criança de 5 anos, que Rosa fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. Depois abriu e ficou olhando para frente. Vamos? Ela perguntou. Vamos, eu disse. Liguei o motor. A temperatura subiu menos dessa vez. O remendo estava segurando.
Fui devagar, os olhos divididos entre a estrada e o marcador de temperatura, aquela atenção dupla que cansa mais do que parece, porque nunca desliga completamente. Foi nesse silêncio monitorado que Rosa falou de novo. Não foi planejado. Eu percebi que não foi, pelo jeito que começou, no meio do nada, sem preparação, como coisa que estava represada há tempo e encontrou espaço pela primeira vez. Minha mãe disse que eu sempre fui difícil. Não respondi. Deixei o espaço aberto. Desde criança. Questionava tudo. Não aceitava a resposta que não fazia sentido. Pausa. Ela dizia que isso ia me trazer problema. Trouxe? Perguntei. Rosa demorou. Trouxe sofrimento, ela disse. Mas também trouxe a Bela, porque eu escolhi o pai dela contra a opinião de todo mundo. Achei que eu enxergava nele o que os outros não enxergavam. E enxergava? Enxergava o que eu queria que tivesse lá, ela disse, com uma honestidade que machucava de ouvir, diferente de enxergar o que realmente estava. Fiquei quieto. A gente faz isso, né? Ela continuou. A gente olha para uma pessoa e pinta ela com as cores que quer, e depois fica com raiva quando a pessoa não é a pintura. Faz, eu disse. Todo mundo faz. Você fez? Pensei na Marlene, em como nos primeiros anos de casamento eu às vezes ficava bravo com ela por não ser o que eu imaginava que ela devia ser. Por ser teimosa onde eu queria maleável, por ser quieta onde eu queria conversa, por ser forte onde eu queria às vezes que ela precisasse de mim. Em como só depois que ela foi embora, eu entendi que ela era exatamente quem precisava ser, e que o problema nunca tinha sido ela. Fiz, eu disse, e me arrependo do tempo que perdi sendo idiota por causa disso. Rosa me olhou. Você fala dela com muito amor, ela disse. Falo. Quanto tempo vocês ficaram juntos? 22 anos. Ela ficou quieta um tempo. Eu queria ter tido isso, ela disse. Não com inveja, com uma saudade de coisa que nunca teve, que é um tipo de saudade mais estranho e mais triste que o normal. Você tem tempo, eu disse. Tenho 32 anos e uma filha e R$0 no bolso, numa boleia de caminhão de madrugada no meio de Goiás, ela disse. Sem drama, quase com humor seco, daquele que aparece quando a pessoa está cansada demais para chorar. Também é um começo, eu disse. Ela me olhou. Então riu. Pequeno, contido, mas riu. E aquele riso pequeno e exausto no meio da madrugada do cerrado, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi em muito tempo, porque riso assim, naquele contexto, não é leveza, é resistência. É a pessoa dizendo sem palavras que ainda não entregou tudo, que ainda tem alguma coisa que o mundo não conseguiu pegar. A Bela olhou para a mãe rindo e riu também, sem saber por quê, daquele jeito de criança que ri junto, porque o riso da mãe é bom demais para não compartilhar. E eu, que há anos não ria de verdade dentro dessa cabine, sorri. Não foi largo, não foi alto, mas foi verdadeiro. Chegamos no posto de Uruaçu 40 minutos depois. Era um posto grande, daqueles com lanchonete, área de descanso, banheiros com chuveiro pago, um mecânico de plantão que atendia caminhoneiro em horário estendido. Encostei na área de caminhões. Preciso verificar o motor com o mecânico, eu disse. Pode demorar 1 hora, talvez mais. Rosa olhou para a lanchonete iluminada. A gente pode esperar aqui, ela disse. Você pode ir lá dentro, eu disse. Tomar um café, comer alguma coisa quente. Ela olhou para mim. Eu não tenho dinheiro, Gilmar. Tirei a carteira. Peguei o que tinha em espécie. R$180. O troco de um abastecimento anterior. Estendi para ela. Ela olhou para o dinheiro. Não, ela disse. Rosa, não vou pegar seu dinheiro. Não é para mim. É para Bela. Silêncio. A Bela olhava de um para o outro com aquela atenção de criança em conversa de adulto, tentando calcular o peso do que estava acontecendo sem ter as ferramentas para isso. Eu devolvo, Rosa disse. Não precisa. Eu devolvo, ela repetiu.
com uma firmeza que eu reconheci. O tipo de firmeza que é a última coisa que sobra quando tudo mais foi embora. Dignidade. Aquela que não tem endereço, não tem dinheiro, não tem nada, mas não abre mão de existir. Tá bom, eu disse. Você devolve. Ela pegou o dinheiro. Desceram as duas. A Bela pulou do degrau da cabine e caiu de pé no asfalto com uma satisfação visível. Esticou os braços para o alto, bocejou com o corpo todo. Olhei para ela e pensei numa coisa que minha mãe dizia quando eu era menino, lá em Brejo Santo, toda vez que a vida apertava de um jeito que parecia não ter saída. O dia sempre tem um pedaço que ainda não foi usado. Eram quase 2 da manhã. O pedaço do dia que ainda não tinha sido usado, naquele caso, era um posto de beira de estrada em Uruaçu, Goiás, com café quente e luz amarela e um mecânico que cheirava a graxa e falava pouco, mas entendia de motor como se fosse língua nativa. Desci do caminhão. O mecânico, seu Demerval, 60 e poucos anos, barriga grande, mãos que pareciam ter sido feitas especificamente para trabalhar com ferro, olhou para o capô que eu abri e assobiei baixinho. "Mangueira cedeu, hein?" ele disse. "Fiz remendo de emergência para chegar aqui." "Fez bem." Ele apalpou a mangueira. "Essa aqui eu troco agora. Tenho a peça." Olhou para mim. "Mas vai levar umas 2 horas. 2 horas." "Pode ser." "Pode." Fui para a lanchonete. Rosa e a Bela estavam numa mesa do canto. A Bela comia um misto quente com uma seriedade litúrgica. Rosa segurava um café com as 2 mãos, o vapor subindo devagar, e olhava para a janela de vidro que dava para o posto iluminado lá fora. Pedi um café no balcão. Fui sentar do outro lado da mesa. A Bela me olhou. "Esse negócio de lá dentro é bom," ela disse, apontando para o misto quente. "É," eu disse. "Misto quente de posto é uma das coisas boas da estrada." "Que outras coisas boas tem da estrada?" ela perguntou. Pensei. "Amanhecer visto pela janela do caminhão," eu disse. "Não tem coisa mais bonita." Pensei mais. Posto de gasolina de madrugada quando tá vazio e quieto. Chuva batendo no teto da cabine quando você tá dentro seguro. Cidade nova que você nunca foi aparecendo na curva. A Bela foi listando mentalmente, com aquela cara de contabilidade infantil. "E coisa ruim?" ela perguntou. "Bela," Rosa disse. "Tá bom perguntar," eu disse. "Coisa ruim. Estrada molhada de madrugada. Carga que não chega no horário e o cliente fica bravo. Pausa. Saudade de casa quando você passa tempo demais longe." "Você sente saudade de casa?" a Bela perguntou. "Sinto. Só que minha casa virou a estrada faz tempo. Aí fica confuso." Ela pensou nisso com uma seriedade que me desarmou. "A minha casa sumiu," ela disse. "A gente não tem mais." Rosa baixou o café. "Vai ter de novo," ela disse. A voz saiu firme, daquele firme que é promessa e medo ao mesmo tempo. "A mamãe promete." A Bela olhou para a mãe, depois olhou para mim. "Você acha que vai ter?" ela perguntou. "Aquilo chegou no lugar que a gente não consegue proteger direito." Olhei para ela. 5 anos, misto quente na mão. Olhos que já viram mais do que deviam. "Acho que sim," eu disse. "E sabe por quê?" "Por quê?" "Porque a sua mãe é o tipo de pessoa que não desiste. E pessoa que não desiste sempre acha um jeito." A Bela olhou para Rosa. Rosa olhou para mim. Não disse nada, mas fechou as mãos em volta do café de um jeito diferente, menos pesado, como quem acabou de colocar um fardo no chão por um segundo. Ficamos ali naquela lanchonete de posto de beira de estrada até o seu Demerval bater na janela do vidro e fazer o sinal de positivo com o polegar. Caminhão pronto. Paguei o café. Paguei a peça e a mão de obra, que o Demerval cobrou um valor honesto, daquele que a gente não encontra sempre. Rosa tentou dizer alguma coisa quando eu paguei. "Já," eu disse. Antes dela falar, ela fechou a boca.
mas me olhou de um jeito que disse o que as palavras não disseram. Voltamos para o caminhão. A Bela subiu com mais disposição agora. Bateu a mão no painel 2 vezes como se cumprimentasse o caminhão. Já consertou, ela disse para ele, falando com o caminhão. Pode ir. Olhei para Rosa. Rosa olhou para a filha. E daquela vez o que passou no rosto dela era amor. Inteiro, sem mistura, sem culpa, sem cansaço. Só amor. Daquele que resiste a tudo. Liguei o motor. A Scania respondeu limpa, sem vibração, sem chiado. Boa, Demerval. Saí do posto de volta para a estrada. O céu tinha mudado enquanto a gente estava parado. A massa de nuvem que tinha trazido a chuva tinha seguido o caminho e o céu do cerrado tinha voltado a ser aquele absurdo de estrelas que só existe longe de cidade grande. Aquela quantidade de luz que parece mentira para quem cresceu em lugar iluminado. Olha, a Bela disse, apontando para o para-brisa. O céu. Tanta estrela, ela disse. É o cerrado, eu disse. Aqui à noite é assim. É bonito, ela disse. É, porque na cidade não tem. Tem, mas a luz da cidade apaga. Você só vê quando vai longe o suficiente. Ela ficou pensando nisso. Então a luz apaga as estrelas? Apaga de ver, mas elas continuam lá. Ela ficou quieta por um momento, processando aquilo com aquela máquina de lógica infantil que não tem filtro. Como a saudade, ela disse. Olhei para ela, olhei para a estrada. 5 anos. É, eu disse. Como a saudade. Rosa não disse nada, mas eu senti ela respirar do meu lado, fundo, daquele jeito que a gente respira quando alguma coisa que estava apertado afrouxa um pouco. A estrada seguia, longa, escura, comprida, e nós 3 dentro da cabine, em silêncio, embaixo daquele céu impossível de estrelas. Seguíamos junto. O sol nasceu pela janela do lado direito. Não foi gradual. No cerrado, o amanhecer tem uma impaciência própria. O horizonte escurece um pouco antes de clarear, como se o dia precisasse de um segundo de hesitação antes de se comprometer, e depois vem tudo de uma vez. Uma faixa de laranja que vira amarelo, que vira azul. E de repente o mundo existe de novo com uma intensidade que a madrugada não deixava imaginar. A Bela estava dormindo. Tinha resistido até quase às 4 da manhã, vencendo o sono com aquela teimosia silenciosa de criança que não quer perder nada. Ficou olhando as estrelas pelo para-brisa até que os olhos não aguentaram mais e deslizou devagar para o colo da mãe com a suavidade de quem não escolheu dormir, mas foi levado. Rosa estava acordada. Tinha ficado acordada a noite toda. Eu percebi lá pelas 3, quando o silêncio dela virou aquele silêncio de vigília, diferente do silêncio de quem cochila, que tem uma qualidade de ausência. O silêncio da Rosa era presente, cheio. O silêncio de quem está pensando com tanta força que parece que o ar ao redor fica mais denso. Não perguntei o que ela pensava. Às vezes, a cortesia mais honesta é não perguntar. Quando o sol apareceu, ela virou o rosto para a janela e ficou olhando aquela explosão de cor com uma expressão que eu não soube nomear na hora. Não era alegria, não era tristeza. Era alguma coisa no meio, daquelas que não têm nome porque aparecem raramente e a gente não se preparou para catalogar. É sempre assim? Ela perguntou, sem tirar os olhos do horizonte. O amanhecer? Isso. Na estrada, sim. Cada um é diferente. Mas esse aqui... E olhei para o céu que virava laranja sobre o cerrado seco. Esse tá bom. Ela ficou em silêncio. Faz quanto tempo que você não via amanhecer? Eu perguntei. Ela pensou. Muito. Pausa. Quando a gente tem problema grande, fica de cabeça baixa. Não olha para o céu. Aquilo ficou no ar por um tempo. O ar... Entramos no Tocantins pouco depois das 6 da manhã, pela ponte sobre o rio Araguaia. Aquela passagem que sempre me dá um arrepio bom. A água larga e escura embaixo. O amanhecer refletido na superfície como o segundo céu de cabeça para baixo.
É um dos lugares da minha rota que eu nunca cansei de ver. A Bela acordou exatamente quando o caminhão pisou na ponte, como se tivesse sentido. Olhou pela janela, viu a água lá embaixo e deu um som. Não foi palavra, foi aquele som involuntário de espanto bonito que escapa antes que a gente pense em contê-lo. É rio? Ela perguntou. É o Araguaia, eu disse. Um dos maiores do Brasil. A gente está voando por cima? Quase. Tô na ponte. Ela ficou colada no vidro até a ponte acabar e o asfalto do Tocantins começar. Depois virou para frente com aquela expressão de quem acabou de ver uma coisa que vai guardar por muito tempo, mesmo sem saber ainda onde guardar. Araguaína ficava a pouco mais de 200 quilômetros dali. Eu tinha o endereço do depósito onde deveria entregar a carga. Tinha o número do responsável pela descarga. Tinha prazo até meio-dia. Tinha também, sentada do meu lado, uma mulher e uma criança sem endereço nenhum. Fui pensando nisso nos últimos quilômetros. Pensando com aquela parte da cabeça que trabalha separada dos sentimentos, que organiza possibilidade e consequência, que traça caminho entre o que é e o que pode ser. Em Araguaína eu conhecia gente. Não muita. Mas a estrada, depois de 23 anos, vai construindo uma rede de conhecidos que não é família, mas também não é só colega. São as pessoas que aparecem sempre no mesmo posto, sempre no mesmo pátio de descarga, sempre no mesmo balcão de lanchonete às 6 da manhã. Gente que você conhece pelo aperto de mão e pela história contada em trecho de viagem, pelo favor feito numa quebra de estrada, pelo café dividido numa espera de balança. Eu conhecia o Dagoberto. Seu Dagoberto Alves, 63 anos, dono de uma pensão pequena num bairro do meio de Araguaína, que tinha começado a vida como caminhoneiro e parado quando o joelho não aguentou mais. Pessoa de bem, do tipo que existe e a gente não valoriza o suficiente enquanto existem. Tinha me ajudado uma vez, anos atrás, quando eu quebrei num trecho próximo e precisei de um lugar para dormir enquanto esperava a peça chegar. A pensão dele era simples, limpa, barata. Ele cobrava o que a pessoa podia pagar e quando a pessoa não podia pagar, cobrava o que ela podia pagar depois. Tinha o número dele no celular. Fui pensando se devia ligar, como ia explicar, o que ia pedir. E fui percebendo, enquanto pensava, que o problema não era saber o que falar. Era saber o que Rosa ia querer, porque todo esse plano que eu estava armando na cabeça era sobre ela, e eu não tinha perguntado a ela nada. Fiquei quieto com esse pensamento por um tempo. Entramos na área urbana de Araguaína pouco antes das 8 da manhã. A cidade grande do norte do Tocantins acorda cedo e barulhenta. Motos, ônibus, comércio abrindo, aquele ruído coletivo de lugar que não tem tempo a perder. Depois da solidão da estrada noturna, o barulho da cidade bateu diferente. Na Bela, principalmente. Ela ficou colada na janela, olhando tudo com aquela atenção voraz de criança que guarda imagem. Parei o caminhão numa rua mais larga antes do centro, perto de uma padaria que já estava aberta, com o cheiro de pão saindo pela porta, como convite impossível de recusar. Vou descer um segundo, eu disse. Desci. Fui até a calçada. Peguei o celular. Liguei para o Dagoberto. Ele atendeu no terceiro toque, com aquela voz de quem já estava acordado há horas. Gilmar, disse, como se fosse completamente normal receber ligação de caminhoneiro às 8 da manhã. Para ele, provavelmente era. Tá passando por aqui? Tô chegando agora. Eu disse, preciso de um favor. Fala. Contei o essencial. Não tudo. Não porque escondi, mas porque o essencial já dizia o suficiente. Mulher, criança pequena, situação difícil, precisando de um lugar por alguns dias enquanto a vida se reorganizava. O Dagoberto ficou em silêncio por uns 3 segundos. Manda elas para cá, ele disse. Tem um quarto vazio. Quanto você cobra? A gente vê isso depois. Dagoberto. Gilmar, a gente vê isso depois.
ele repetiu com uma firmeza tranquila que não deixava espaço para argumento. Manda o endereço para o teu WhatsApp e vem com elas quando puder. Agradeci. Ele desligou sem deixar eu terminar o agradecimento, do jeito de quem não gosta do processo de ser agradecido. Voltei para o caminhão. Rosa estava me olhando quando abri a porta. E o que foi? Ela perguntou. Subi. Fechei a porta. Olhei para frente por um segundo antes de olhar para ela. Conheço uma pessoa aqui, eu disse. Dono de pensão. Homem de confiança. Tem um quarto disponível. Rosa ficou quieta. Pra gente? A Bela perguntou. Pra vocês, eu disse. Por alguns dias, enquanto a situação se organiza. A Bela virou para Rosa com uma expectativa que não cabia no rosto dela. Rosa ficou olhando para mim. Aquele olhar dela, aprendi a reconhecer em poucas horas o que cada olhar dela significava. Esse era o olhar de quando ela estava calculando, pesando, tentando encontrar o porém, o problema escondido, a parte que parecia boa, mas cobrava alguma coisa que ela não tinha. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. A mesma pergunta de antes, mas diferente agora. Antes era desconfiança. Agora era algo mais próximo de querer entender de verdade. Já falei, eu disse. Você disse que não conseguiu ir embora, ela disse. Mas a gente já está aqui. Você já fez o suficiente. Pausa. Mais do que suficiente. Não é sobre suficiente, Rosa. Então sobre o quê? Fiquei olhando para o para-brisa, para a cidade que passava lá fora, para uma moto que buzinou sem motivo aparente, para um cachorro que atravessou a rua com uma pressa que não combinava com o tamanho dele. Sobre o quê? Pensei na Marlene, em como ela sempre soube fazer aquilo que eu levei a vida inteira aprendendo, enxergar a pessoa, à frente dela como pessoa inteira, com tudo que carrega e agir a partir disso, sem calcular retorno, sem medir custo, só enxergando e agindo. Eu tinha passado anos na estrada fugindo de um vazio que a Marlene tinha deixado, preenchendo com quilômetro, com motor, com o barulho constante de viagem, achando que movimento era a mesma coisa que direção, que velocidade era a mesma coisa que sentido. E ali, naquela cabine parada numa rua de Araguaína, com uma mulher que tinha dormido dentro de um tronco de árvore e uma menina de 5 anos que comparava saudade com estrelas cobertas pela luz da cidade, eu entendi que a estrada não tinha me deixado encontrar aquelas duas por acaso. A estrada não funciona assim. A estrada te leva para onde você precisa ir, não sempre para onde você quer. E eu precisava disso tanto quanto elas. É sobre mim também, eu disse. Rosa me olhou. Como assim? Ela perguntou. Faz 6 anos que eu dirijo nessa estrada sem chegar em lugar nenhum, eu disse. Não no sentido de frete, no outro sentido. Olhei para ela. Ontem eu ouvi choro no meio do cerrado e parei. Não porque eu sou herói, porque foi a primeira vez em muito tempo que eu soube com certeza o que fazer. Silêncio. E fazer aquilo. Continuar. É o único jeito que eu tenho de não desperdiçar o que aconteceu. Rosa ficou me olhando por um tempo que não sei medir. Depois desviou o olhar. Não pelo motivo de antes, não para se esconder, não por desconfiança. Desviou porque estava segurando alguma coisa que não queria que eu visse. Deixei ela, a Bela, que tinha acompanhado aquela conversa inteira com uma atenção que crianças de 5 anos não deveriam ter, e aquelas vezes tinha. Olhou para mim e perguntou. A pensão tem cama? Tem, eu disse. Macia? Não sei, mas tem, ela pensou. Já faz tempo que eu não durmo em cama, ela disse. Simples, como dado geográfico. Fechei os olhos por meio segundo. Abri. Então vamos, eu disse. Entreguei a carga no depósito. O responsável era um homem apressado que assinou o documento sem me olhar nos olhos, daquele tipo de pessoa que trata caminhoneiro como extensão da mercadoria. E depois fui até a pensão do Dagoberto.
Era uma casa de fachada cor de areia, num bairro chamado Setor Central Novo, com uma placa simples na porta. Pensão Alves. Quartos disponíveis. Portão de ferro pintado de verde, planta na entrada que alguém cuidava com capricho, piso da varanda varrido. Lugar de ordem. O Dagoberto veio abrir ele mesmo. 63 anos, como eu disse, mas carregava a idade com aquela leveza de homem que fez o que precisava ser feito no tempo certo e agora não deve satisfação a ninguém. Óculos de grau, camisa xadrez, chinelo havaianas. Gilmar, ele disse, me dando um aperto de mão que virou tapinha no braço. Dagoberto, eu disse. Obrigado. Pará. Ele desviou o olhar de mim para o caminhão. Viu Rosa descendo com a Bela no colo. Ficou olhando, não com julgamento, com aquele olhar de quem já viu muito e sabe reconhecer quando uma situação é do tipo que não precisa de pergunta. Vem, ele disse para Rosa. O quarto fica no fundo, tem banheiro próprio. Olhou para Bela. E tem uma cama que é a mais macia da casa, viu? Eu sei dessas coisas. A Bela olhou para ele com solenidade. Obrigada, moço, ela disse. O Dagoberto sorriu. Daquele sorriso que abre o rosto inteiro. Moço, ele disse para mim, se virando. Faz tempo que ninguém me chama de moço. Rosa me olhou enquanto eles entravam. Você conhece ele faz quanto tempo? Ela perguntou. Uns 12 anos. E você confia nele? Não foi pergunta. Confio. Ela assentiu. E entrou. Fiquei na calçada por um momento. O sol de Araguaína batia forte já naquele horário. Aquele sol do Tocantins que não brinca, que desce direto sem pedir licença. A rua estava movimentada, o barulho da cidade misturado com o cheiro de pão da padaria que ficava na esquina. Entrei atrás deles. O Dagoberto mostrou o quarto. Era simples. Cama de casal, guarda-roupa pequeno, janela com veneziana que deixava entrar uma luz filtrada e gostosa, banheiro azulejado de branco. Limpo. Organizado. Daquele jeito que diz que quem cuida do lugar se importa com quem vai ficar nele. A Bela entrou, foi direto para a cama e sentou na beirinha com uma seriedade de inspeção. Quicou uma vez, olhou para o Dagoberto. É macia, sim, ela disse, com a solenidade de quem acabou de confirmar dado importante. O Dagoberto gargalhou. Rosa ficou parada na porta do quarto, olhando para o quarto, para a cama, para o guarda-roupa, para a janela, para tudo aquilo que era, no fim das contas, muito simples, mas que naquele momento representava uma coisa que ela não tinha há tempo suficiente para ter saudade adequada. Um lugar. Só um lugar para ser. Ela não chorou. Ficou com os olhos brilhando daquele jeito que antecede o choro, mas não chega a ser quando a pessoa decide segurar porque tem testemunha e não quer se desfazer. Tá bom? O Dagoberto perguntou. Tá, ela disse. A voz saiu fina. Muito obrigada. Imagina, ele disse, e saiu discreto. Daquele jeito de gente que sabe quando sair. Fiquei eu e Rosa na porta do quarto. A Bela já tinha deitado na cama. Estava olhando o teto com as mãos abertas dos dois lados, como se quisesse sentir o tamanho do espaço. E agora? Rosa me perguntou baixo. Agora você descansa, eu disse. Depois a gente pensa no resto. O resto é muito. É, mas não precisa ser hoje. Ela olhou para a filha na cama. Não sei como vou retribuir, ela disse. Não precisa retribuir. Gilmar. Rosa. Disse o nome dela com a calma com que digo as coisas que preciso que sejam ouvidas. Você passou 2 dias dentro de um tronco de árvore. Você não está em posição de pensar em retribuição hoje. Hoje você dorme. Amanhã a gente pensa. Ela ficou me olhando. Depois assentiu. Uma vez, pequeno. Você vai ficar em Araguaína? Ela perguntou. Preciso pegar a volta. Tenho frete de volta marcado para depois de amanhã de Palmas. Então você vai embora. Vou. Silêncio. Quando? A Bela perguntou da cama. Tinha ouvido tudo, claro.
Amanhã cedo. A Bela ficou quieta por um segundo. Você volta? Ela perguntou. Aquilo chegou no ponto que não tem defesa. Olhei para ela. Para Rosa. Faço essa rota todo mês, eu disse. Anápolis a Araguaína. A Bela processou. Então você vai voltar todo mês? Todo mês. Ela ficou satisfeita com isso. Voltou a olhar para o teto como se o assunto estivesse resolvido e o universo tivesse voltado à ordem correta. Rosa me olhava, com aquele olhar que eu aprendi em poucas horas a reconhecer como o mais verdadeiro que ela tinha. Sem filtro, sem cálculo, sem o cansaço que coloria todos os outros. Cuida de você na estrada, ela disse. Cuido. Fiz menção de sair. Gilmar. Parei. Obrigada. Ela disse devagar. Cada sílaba no lugar. Não o obrigada automático de educação. Não o obrigada constrangido de quem não quer dever. O obrigada de quem teve tempo de entender o tamanho do que está agradecendo. Por ter parado. Fiquei olhando para ela por um segundo. Foi a coisa mais fácil que eu fiz em anos. Eu disse. E saí antes que o peso daquilo me derrubasse ali mesmo, no corredor da pensão do Dagoberto. Dormi na pensão do Dagoberto naquela noite. Ele não precisou oferecer. Eu ia dormir na cabine, como faço quando não tem outro lugar. Mas ele abriu a porta do quarto ao lado sem perguntar, jogou uma toalha limpa em cima da cama e disse: tem janta às 7, com aquele tom que não aceita recusa. Jantamos os 4. O Dagoberto fez arroz, feijão, frango caipira ensopado e farinha de mandioca. Simples. Daquele jeito que comida simples, feita com atenção, é melhor do que qualquer coisa elaborada, feita sem. A Bela comeu 2 porções e ainda pediu mais feijão com aquela cara de quem reencontrou algo que o corpo lembrava, mas a memória não sabia mais onde guardar. A conversa na mesa foi leve. O Dagoberto tinha o dom das pessoas que viveram muito. Saber preencher silêncio com história boa, sem pressionar ninguém a contar a própria. Falou de viagem, de estrada, de uma vez que quebrou numa serra do Pará com carga de peixe e teve que negociar com o dono da carga pelo rádio enquanto o sol derretia tudo. A Bela ouviu aquilo como se fosse conto de fadas. Rosa comeu devagar. Ficou quieta a maior parte do tempo, mas era um quieto diferente de todos os outros quietos dela que eu tinha aprendido a ler naquelas horas. Era o quieto de quem está presente, não pensando no passado, não calculando o futuro. Só ali, naquela mesa, naquele momento, com a filha do lado e comida na frente. Presente. Às vezes é isso. Às vezes chegar ao presente é a maior jornada que a gente faz. Depois da janta, a Bela dormiu antes de a cabeça tocar o travesseiro. Rosa ficou na varanda por um tempo. Eu também fiquei, sentado numa cadeira de plástico branco que rangia levemente com o peso, olhando para o céu de Araguaína, que não era o céu do cerrado aberto, mas ainda tinha suas estrelas, teimosas, entre os postes de luz da rua. Não falamos muito. Já não precisávamos. Tem uma qualidade diferente no silêncio entre pessoas que passaram por coisas juntas. Não tem o desconforto do silêncio de estranhos que pede preenchimento. Tem uma tranquilidade de base como 2 rios que correram paralelos por um trecho longo o suficiente para aprenderem o ritmo um do outro. Vou tentar o CRAS amanhã, ela disse em algum momento. Centro de Referência de Assistência Social. Ela tinha pesquisado no celular do Dagoberto antes de jantar. Boa ideia, eu disse. O Dagoberto falou que tem uma mulher que ele conhece lá, assistente social, que pode ajudar com os documentos. Ele conhece muita gente, eu disse. Como você, ela disse. Eu conheço pouca gente. Você conhece as pessoas certas. Fiquei quieto com isso. Acho que a estrada vai ensinando, eu disse depois. Você aprende a reconhecer quem é de confiança pelo jeito que age quando não precisa agir. Rosa ficou olhando para o céu. Como você, ela disse. Não era elogio com entonação de elogio.
Era observação. Fato registrado. Não respondi. Ela virou para me olhar. Pode me perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. Sua esposa, a Marlene. Ela sabia que você era assim? Como assim? Desse jeito? Ela gesticulou um gesto vago que tentava abarcar alguma coisa que as palavras não alcançavam. Que para, que fica, que faz sem precisar que peçam. Pensei. Acho que ela sabia melhor do que eu disse. Eu fui aprendendo. Ela já sabia desde o começo. Como? Ela era assim também. Pausa. Acho que a gente aprende as coisas boas das pessoas que amamos sem perceber. Fica no corpo. Olhei para o terço que eu tinha colocado no bolso antes de dormir, sem perceber, como faço toda noite. Às vezes me pego fazendo coisa que era dela. Jeito de falar com pessoa, de ouvir. Não fui eu que inventei, foi ela que deixou. Rosa ficou olhando para mim com uma expressão que não soube nomear. Isso é lindo, ela disse. Simples, sem drama. E triste. As duas coisas ao mesmo tempo. Eu concordei. Ficamos em silêncio. A rua lá embaixo tinha um movimento manso de cidade do interior à noite. Uma moto passando, um cachorro que ladrou longe, o som de televisão vindo de alguma casa. Você vai conseguir, Rosa, eu disse, sem olhar para ela, olhando para a rua. Ela não respondeu na hora. Você não sabe isso, ela disse. Não sei com certeza, concordei, mas vi como você é com ela. Fiz um gesto vago em direção ao quarto onde a Bela dormia. Pessoa que olha para filho daquele jeito não desiste. Não é feitio de quem desiste. Silêncio. Eu quase desisti, ela disse. Baixo. Muito baixo, como confissão que não tinha sido planejada. Olhei para ela. Ela estava olhando para o chão da varanda. No segundo dia, dentro daquela árvore. A voz estava plana, sem drama, o que tornava mais pesado, não menos. A Bela estava dormindo. Estava tão quieta, estava tão... Ela parou. Eu olhei para ela e pensei que ela ia ficar tudo bem se eu não estivesse mais. O ar saiu dos meus pulmões devagar. Rosa, eu sei, ela disse. Eu sei que não é verdade. Que é mentira que a cabeça conta quando está no limite. Levantou os olhos para o céu. Mas naquele momento eu estava tão cansada de lutar que a mentira parecia mais fácil de acreditar. Fiquei quieto. Ela continuou. E aí eu ouvi o caminhão diminuir. Olhei para ela. Diminuir, ela repetiu. Na velocidade, lá fora. E alguma coisa em mim acordou. Pausa. Eu nem sabia que era você. Não sabia se era perigo ou ajuda. Mas alguma coisa acordou. Fiquei sem palavra. Aquilo era grande demais para a palavra. Então não foi você que me salvou, ela disse, olhando para mim agora. Foi o barulho do caminhão diminuindo. Um canto de sorriso. Qualquer coisa que dissesse que o mundo ainda estava prestando atenção. Engoli o que tinha para engolir. Ainda bem que eu diminuí. Eu disse. A voz não saiu completamente firme, mas saiu. Ainda bem, ela disse. Ficamos em silêncio por um tempo longo. Um silêncio que não pedia nada. Depois ela disse boa noite e foi para o quarto. Eu fiquei mais um pouco na varanda, olhando para o céu, pensando em como a gente passa a vida inteira achando que as escolhas grandes vêm com aviso, com música de fundo, com a consciência clara de que aquele é o momento. E na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes, a escolha que muda tudo parece pequena na hora em que acontece. Parece só diminuir um caminhão numa estrada escura. Parece só acender uma lanterna. Parece só dizer calma, não vou fazer mal. Parece pouco, e é tudo. Fui dormir. Dormi de um jeito que não dormia faz tempo. Fundo. Sem aquele sobressalto de madrugada que eu tinha aprendido a normalizar, aquele despertar súbito às 3 da manhã com o coração acelerado, sem motivo aparente, que é o jeito que a solidão tem de lembrar que está ali. Dormi feito pedra. E acordei com o sol já quente e o cheiro de café que o Dagoberto fazia toda manhã, forte e sem frescura,
daquele jeito que café de interior faz. Tomei café cedo, antes das 6. O Dagoberto estava na cozinha, em silêncio, do jeito que as pessoas de poucas palavras ocupam os espaços com uma presença que não precisa de ruído. Vai cedo? Ele perguntou. Tenho que chegar em Palmas antes do meio-dia para fechar o frete de volta. Ele assentiu. Me serviu o café sem perguntar se eu queria. Claro que eu queria, sempre quis. Ela é forte, ele disse, sem olhar para mim, mexendo o café. É, eu disse. A menina então, ele continuou. Menina assim, com aquela luz no olho, balançou a cabeça. Vai longe, vai. Silêncio de colher batendo em xícara de porcelana. Você fez certo, Gilmar, ele disse. Não respondi. Não porque discordava, mas porque tem hora que concordar em voz alta diminui a coisa. Bebi o café. Peguei a mochila pequena que eu sempre carrego com o essencial. Fui até o caminhão, joguei no banco, voltei para dentro para me despedir. E a Bela estava na porta do corredor. De pijama, cabelo despenteado do sono, segurando um copo de leite com as duas mãos, com aquela seriedade de criança que ainda não acordou completamente, mas decidiu que ia acordar porque tinha coisa importante para fazer. Me olhou. Você estava indo embora sem avisar? Ela perguntou. Ia te avisar, eu disse. Ela me olhou com a expressão de quem avalia se isso é verdade. Juro, eu disse. Ela aceitou. A mamãe ainda está dormindo, ela disse. Dormiu muito. Não acordou nem uma vez. Bom, eu disse. Ela precisava. A Bela assentiu com aquela solenidade. Eu precisei também, ela disse. A cama é muito macia. O Dagoberto tinha razão. Tinha. Ela tomou um gole do leite. Me olhou por cima do copo. Você vai voltar mês que vem? Vou. Você lembra o endereço? Tenho no celular. Ela pensou por um segundo. E se você esquecer? Não esqueço. Mas e se? Bela. Me ajoelhei para ficar no nível dela. Não esqueço. Prometo. Ela me olhou nos olhos com aquela avaliação séria de criança que ainda não aprendeu a fingir que acredita quando não acredita. Depois assentiu. Tá bom, ela disse. Levantei. E ela veio. Não avisou. Não pediu licença. Simplesmente veio e me abraçou. Os braços pequeníssimos chegando até onde chegavam. O copo de leite ainda na mão. A cabeça encostando no meu peito com aquela naturalidade de quem decidiu que era isso. E pronto. Fechei os olhos. Os braços foram para a volta dela sozinhos, sem pedir permissão da cabeça. Ela era tão leve, tão pequena e ao mesmo tempo tão inteira. Obrigada, moço do caminhão, ela disse, abafado pelo meu peito. Aquilo chegou em tudo que eu tinha guardado nos últimos 6 anos, em todos os amanheceres que eu tinha atravessado sozinho, sem olhar para o horizonte, em todos os jantares em posto de gasolina com marmita fria, em todos os domingos às 18 horas com a Patrícia falando de nada por 10 minutos, em toda a estrada que eu tinha rodado achando que o movimento era suficiente quando na verdade era só movimento. Chegou em tudo. Fiz força para não deixar aparecer no rosto. De nada, Bela, eu disse. A voz saiu mais grossa do que eu queria. Ela soltou, me olhou. A mamãe gosta de você, ela disse, com a naturalidade de observação científica. Não soube o que responder. Eu vi, ela continuou. Ela olha para você diferente. Bela, eu noto essas coisas, ela disse, sem se importar com a minha tentativa de interromper. Minha professora disse que eu sou observadora. Sua professora tem razão, eu disse. Ela tomou outro gole de leite, satisfeita. Vai com cuidado, ela disse. Vou. E não esqueça o endereço. Não esqueço. Ela voltou para o corredor. Na porta, parou. Virou. Gilmar. Ela disse o meu nome pela primeira vez, com uma naturalidade que me pegou desprevenido. Oi.
A sua esposa ficou feliz que você parou, sabia? Fiquei parado. Por que acha isso? Eu disse. Ela deu de ombros, daquele jeito de criança que tem certeza, mas não sabe explicar de onde vem a certeza. Porque pessoa boa fica feliz quando a gente faz coisa boa, ela disse. É assim que funciona. E saiu. Fiquei parado no corredor por um momento, com aquilo, com aquela lógica de 5 anos que não tinha buraco. Saí para a varanda. O Dagoberto estava lá, regando a planta da entrada com uma lata pequena, devagar, com o cuidado de quem rega coisa que importa. Vou indo, eu disse. Ele parou de regar. Me olhou. Gilmar. Oi. Quanto tempo você está nessa estrada? 23 anos. Ele assentiu devagar. Faz parte da vida ter trecho comprido sem paisagem, ele disse. Mas quando a paisagem aparece, vale os quilômetros em branco. Olhei para ele, o homem que tinha parado de dirigir quando o joelho não aguentou e construído uma pensão que era mais parada de emergência para a alma do que quarto para dormir. É, eu disse. Ele voltou a regar a planta. Eu fui para o caminhão. Saí de Araguaína pouco depois das 6h30. A cidade acordando, o sol ainda baixo, mas já quente, o cheiro de asfalto molhado pelo sereno da madrugada que o sol ia secar em questão de minutos. Entrei na rodovia BR-153, Belém, Brasília, uma das estradas mais longas do país que corta o Brasil de cima a baixo como coluna vertebral de asfalto. Conheci cada centímetro desse trecho e naquele dia era diferente. Não a estrada era a mesma. O asfalto estava onde sempre esteve, o cerrado nos 2 lados, o horizonte lá na frente do mesmo tamanho de sempre. Aquele tamanho que não cabe na visão inteira e exige que a gente aceite não ver o fim. Eu era diferente. Não consigo descrever de um jeito que caiba em frase. É uma dessas coisas que a gente sente antes de entender, que o corpo registra antes que a cabeça encontre as palavras. Como quando a chuva para depois de muito tempo e o ar muda, a temperatura, a umidade, o cheiro, e o corpo sabe antes dos olhos verem que o céu abriu. Tinha uma leveza. Não a leveza de quem não tem problema. Ainda tinha. Ainda tinha o frete de volta para fechar, ainda tinha a manutenção da mangueira para fazer direito no mecânico de confiança em Anápolis. Ainda tinha a Patrícia que eu precisava ligar e contar que estava bem, porque ela tinha mandado mais 2 mensagens que eu não tinha respondido. Ainda tinha tudo aquilo, mas tinha uma leveza embaixo de tudo, como base, como chão firme depois de trecho de lama. Liguei o rádio. Caiu numa rádio de Araguaína que ainda pegava sinal, tocando uma música que eu não conhecia. Um forró lento, daquele com sanfona que parece que foi feito especificamente para a estrada de manhã cedo. Deixei tocar. Pensei na Rosa. Naquele momento ela provavelmente ainda estava dormindo. Dormindo naquela cama macia que a Bela inspecionou e aprovou. Com a filha do lado, num quarto fechado, num lugar seguro. Pensei em como amanhã ela ia acordar e o mundo ainda ia ser difícil. O CRAS, os documentos, a busca por trabalho, a reconstrução do que foi desmontado peça por peça. Nada disso ia ser fácil. Nada disso ia ser rápido. Mas ela ia ter onde começar. E às vezes começar é o impossível que a gente subestima. Pensei na Bela, na lógica dela. Pessoa boa fica feliz quando a gente faz coisa boa. É assim que funciona. Pensei na Marlene, no terço que estava de volta no retrovisor, balançando no ritmo da estrada como sempre. Na foto no painel, o sorriso dela que eu tinha passado anos olhando sem realmente ver. Aquele olhar de ausência morna que vira hábito depois que a saudade cansa de ser aguda e aprende a ser crônica. Mas naquele dia, eu olhei para o sorriso dela de um jeito diferente e entendi o que a Bela tinha dito. Não sei se existe isso, se a Marlene estava em algum lugar vendo alguma coisa. Não sei essas coisas e desconfio de quem diz que sabe. Mas sei que a Marlene era o tipo de pessoa que ficaria feliz com aquilo,
que era exatamente o tipo de coisa que ela teria feito sem pensar duas vezes. Que se ela pudesse, ela teria parado aquele caminhão antes de mim. E se ela tivesse deixado alguma coisa em mim, como eu tinha dito para Rosa na varanda, se o amor de verdade deixa marca no jeito de ver o mundo, então talvez aquela noite tivesse um pouco dela também. Talvez fosse ela que tinha feito meu pé soltar o acelerador naquele trecho escuro da Go 164. Não sei, mas gosto de pensar que sim. O rádio trocou de música. Veio uma voz de locutor anunciando temperatura em Araguaína. Previsão de sol forte, sem chuva. O cerrado nos dois lados da pista estava começando a dourar com o sol que subia. As cigarras, que tinham calado com o amanhecer, estavam voltando aos poucos. Primeiro uma aqui, uma ali, até que de repente o coro estava completo de novo. Aquele som que é ao mesmo tempo constante e invisível, que a gente esquece que está ouvindo até que para. Peguei o celular no suporte, liguei para Patrícia. Ela atendeu no segundo toque. Pai. A voz veio com aquela mistura específica de alívio e repreensão que só filha adulta consegue colocar numa sílaba. No que foi? Por que não respondeu minhas mensagens? Desculpa, eu disse. Tive uma noite diferente. Diferente como? Fiquei em silêncio por um segundo. Como contar aquilo? Como cabe numa ligação de madrugada com a filha de 30 anos, que liga todo domingo às 18 horas e fala de nada durante 10 minutos? Encontrei alguém na estrada, eu disse. Uma mulher com uma filha pequena. Estavam precisando de ajuda. Silêncio do outro lado. Que tipo de ajuda? Ela perguntou, cautelosa. De tudo um pouco, eu disse. Mas está resolvido. Elas estão bem. Outra pausa. Pai, ela disse. Diferente agora. Mais mole. Você tá bem? Tô, eu disse. Tô bem de um jeito que não tava faz tempo. Ela ficou quieta. E eu soube que ela estava processando aquilo. Minha filha de 30 anos, inteligente, cuidadosa, que herdou da mãe o jeito de ouvir o que não foi dito. O que aconteceu? Ela perguntou. Respirei fundo. Vou te contar direito quando chegar, eu disse. Mas resumindo, eu parei o caminhão no meio da estrada, de madrugada, porque ouvi um choro vindo do mato. Silêncio. E tinha gente? Tinha. E você ajudou. Tentei. Pausa longa. Pai, ela disse. Oi. A mãe ficaria orgulhosa. Fechei os olhos por meio segundo. Abri a estrada na frente, o sol subindo, o cerrado dourado. Eu sei, eu disse. A voz saiu grossa, mas saiu. É o que eu tô pensando. A Patrícia ficou quieta por um momento. Depois, vai com cuidado. Vou. Eu te amo, pai. Aquilo. Ela disse assim, sem os 10 minutos de conversa de nada no meio, sem o ritual do domingo às 18 horas. Disse direto, como quem entendeu que algumas coisas não precisam de protocolo. Eu te amo também, eu disse. Vou ligar quando chegar em Palmas. Desliguei. Fiquei um tempo sem música, sem rádio, sem nada, só o som do motor e o asfalto e o vento. Pensando em como 23 anos de estrada tinham me ensinado a chegar em lugar. A calcular rota, a respeitar clima, a conhecer trecho, a saber onde para e onde não para. E como eu tinha passado esse tempo todo sem entender que o mais importante não era chegar no destino do frete, era chegar em si mesmo. A estrada não é fuga. Eu demorei 23 anos e uma noite no Cerrado para entender isso. A estrada é caminho, e caminho só faz sentido quando você sabe por que está andando, quando tem alguma coisa no trajeto que importa além do destino, quando você é capaz de diminuir a velocidade no momento certo, de parar, de descer, de iluminar o escuro com o que você tem. 2 semanas depois recebi uma mensagem, número que eu não conhecia, mas o texto eu reconheci. Gilmar. Aqui é a Rosa. Peguei um chip novo. Consegui uma vaga de serviço na semana que vem, numa escola de auxiliar de limpeza.
A Bela vai começar numa escola perto daqui. O Dagoberto está ajudando muito. Obrigada. Sempre. Li 3 vezes. Depois respondi. Fico feliz. Cuida de vocês. Ela respondeu rápido. E você cuida da estrada. Guardei o celular, olhei para o para-brisa, para o horizonte que não acaba, e senti aquela leveza de novo, a mesma de antes, só que maior. Faço essa rota todo mês. Anápolis, Goiás, Araguaína, Tocantins. Sempre que passo por aquele trecho da GO 164 entre São Miguel do Araguaia e o entroncamento para Porangatu, eu diminuo. Não muito, só um pouco. O suficiente para ouvir, se precisar ouvir. O suficiente para que meu pé saiba que pode parar, se precisar parar. Não ouvi mais choro nenhum, mas fico pronto, porque aprendi que a estrada cobra coisas de você ao longo do tempo. Cobra atenção, cobra resistência, cobra solidão, cobra distância de tudo que você ama. Cobra caro e cobra muito. Mas às vezes, raramente naquelas noites em que o céu está do jeito certo e o silêncio está cheio do jeito certo, ela te devolve alguma coisa. Não o que você perdeu. Nunca o que você perdeu. Mas alguma coisa nova. Alguma coisa que você não sabia que precisava até o momento em que apareceu no meio do escuro. Aquela noite, no Cerrado Goiano, me devolveu uma coisa que eu não sabia que tinha perdido. A certeza de que parar vale a pena. Não no sentido de largar a estrada. A estrada é minha, vai ser minha, enquanto o joelho aguentar e a Scania aguentar, e o horizonte continuar chamando, mas parar no sentido de não deixar a vida passar pela janela sem abrir a janela de vez em quando. De não confundir movimento com direção. De lembrar que às vezes o gesto mais importante que você faz num dia não é o maior, é o menor. É diminuir a velocidade, é escutar, é descer do caminhão. A Bela me mandou uma mensagem mês passado. Não era ela, claro. Ela tem 5 anos, quase 6. Foi a Rosa que digitou, mas era a Bela que tinha pedido. Dizia assim: o Gilmar precisa saber que eu fui para a escola e que tem uma menina lá que também gosta de estrela. E eu já contei para ela sobre o Araguaia e ela ficou com inveja. Li e fiquei sorrindo sozinho na boleia por um tempo que eu não soube medir. Depois liguei o motor, coloquei o caminhão na estrada e segui, com o terço da Marlene balançando no retrovisor, com a foto dela no painel, com o horizonte na frente, enorme e impossível e cheio de coisa que eu ainda não sei o nome. E com a certeza, aquela que não pede argumento, que só existe, de que naquela noite no Cerrado, quando eu encostei o caminhão no acostamento de terra e desci com a lanterna sem saber o que ia encontrar, eu não estava sozinho. Nunca estive. A estrada continua. E em cada viagem Gilmar diminui a velocidade no mesmo trecho, só por precaução, só para ouvir, porque ele aprendeu que às vezes o que a gente precisa não pede socorro em voz alta. Às vezes só chora baixinho, escondido, esperando que alguém, qualquer um, resolva parar. Fim.